Boa noite a todos. Eu tô entrando aqui, são as 19h29, só para o Instagram chamando vocês aí. Bem-vindo a essa live de pré-carnaval. Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, fala Juan, tudo bem? Que beleza. Tá me ouvindo bem, Juan? Tá tudo certo aí de áudio? Olá, pessoal, beleza? Vamos chegando. Eu entrei um minutinho antes, é pro Instagram chamar vocês mesmo. Jack Canudo 171, que beleza, chegou aí também. Ó, tá me escutando aí, André? Beleza? André sempre tá na área aí também. Boa noite, galera, tudo certo? Que legal, cara, bom demais. Bem-vindo a essa, o Jack Canudo aí, meu conterrâneo, que legal. Bom demais, que massa, que legal. Passam conhecidos e desconhecidos, pessoas que ficam amigas aí, que bacana, legal, que bom. Sejam bem-vindos todos. Vamos conversar hoje. Primeiro de tudo que eu quero falar é obrigado a todos. Eu fiz uma enquete, né, sobre qual assunto que a gente ia conversar nessa live de hoje, tá? Foi muito legal. Eu tinha dois temas para poder falar, que eu gostaria de falar, né? E aí ontem eu soltei uma enquete aqui no Stories do Instagram aí, e as opções eram outorga de direito de uso de recursos hídricos e venda de serviço ambiental, né? Venda de serviços ambientais. A outorga, na hora que eu botei a enquete, a outorga ganhou assim, deu 15-1, sei lá quanto que deu, assim, um monte assim. Falei, pô, vai vencer a outorga. E aí o negócio deu uma virada. E aí os serviços ambientais que venceu por 51% a 49%. Então hoje nós vamos conversar sobre venda de serviços ambientais. Eu vou dar umas dicas para vocês, vou explicar o que acontece, o que a gente faz, o que a minha empresa faz hoje. Primeiro de tudo, assim, é que não tem fórmula pronta. Vou falar o que a gente vem aprendendo, dando cacetada, apanha, tenta e vai acertando e errando, e é assim que é, não tem fórmula. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Essa comunidade aqui só cresce, eu tenho recebido muito direct, eu fico feliz mesmo de poder contribuir aí com a nossa classe, né? Acho que poder falar um pouco do que acontece no dia a dia aí já ajuda muitas pessoas, e não sabia que era tanto, mas estou muito feliz com os feedbacks aí, agradeço mesmo, pode continuar mandando. Se você está chegando aqui agora, eu tenho o YouTube, eu tenho Facebook, eu tenho um grupo fechado do Facebook. Eu direto, quando eu posso, né, sempre que posso, coloco material lá para o pessoal baixar, estou colocando alguma matéria, dando algum comentário, sempre deixo algum material lá nesse grupo fechado. E você que está aí no Instagram, né, me siga, que eu ponho conteúdo praticamente diário. Eu tento postar um vídeo por dia sobre consultoria ambiental, sobre as várias vertentes aí da consultoria ambiental, sobre tudo que eu já consegui trabalhar, e também sobre essa parte comercial, de como que vende, de como é que faz proposta, essas coisas, né? Ó o Marcão aí, o Marcão é legal, obrigado, Marcos, legal. E o Canudo aí tá falando, também sou músico, toco blues também, é o Jack falando aí, legal. E aí, pessoal, então é o seguinte, se você tá chegando agora, me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se puder, eu peço como contribuição de estar aqui com você hoje, convide pelo menos um amigo que ainda não me conhece e que pode, né, vir a conhecer aqui o canal do Instagram, do Facebook, porque a gente só tem que crescer, né? Isso aqui tem que aumentar e a gente tem que só difundir esse conhecimento e essas coisas que passam por aqui. Já apareceram coisas muito boas de eu ter tido essa rede, né? Tem aí o João, meu amigo aí, tem alunos, né? Meus alunos aí do curso online. E aparece muita gente, é muito legal essa conversa, essa difusão de conhecimento. Eu aprendo muito com as coisas que vocês me trazem, então vamos continuar. Convide pelo menos um amigo, porque, né, um amigo dá para trazer e um amigo a gente ganha pelo menos mais um pouquinho aí em conhecimento. O João, o Gel João aí, né, o João trabalha com meio ambiente também, ele tem uma página do Gel João, ele coloca algumas coisas bem legais, faz uns posts bem legais. Eu indico a página do Gel João aí. E que legal, tem muita gente legal aqui. A Drica, obrigado, gente, obrigado. Tem muitos conhecidos e muita gente chegando agora, mas não vamos perder tempo.
Hoje a gente vai falar sobre venda de serviços ambientais. Eu vou explicar para vocês, o que a gente faz. Já estou adiantando que venda de serviço ambiental é uma venda como qualquer outra de produto físico, é uma venda, é um processo de venda. Você tem que entregar mais valor do que preço. Se você se preocupar muito com o preço e der pouco valor, dificilmente você conclui um processo de venda. Então a primeira coisa que eu sempre digo, né, para minhas turmas aí, não diga o preço na primeira. Depois que você conta o preço do seu serviço, a pessoa que quer te contratar só vai ficar mirando no preço. Entregue então primeiro de tudo, conteúdo, valor, demonstre quem você é como pessoa, porque a segunda dica, já pegando de cara, é: quem vende para você, independente de com quem você está trabalhando, né, qual empresa você está querendo prestar serviço, existe uma pessoa, um ser humano que faz a venda. Então, você, de certa forma, você tem que se conectar com essa pessoa tem que sentir firmeza em você para ela poder te contratar para fazer algum trabalho, né? Você contrataria alguém em quem você não confia? Então, você tem que passar uma segurança técnica para quem te contrata, de modo que a pessoa se sinta à vontade com você para poder te contratar e poder conversar com você ao longo de um contrato, de um projeto, porque se a pessoa não sentir firmeza em você, é difícil dela estabelecer uma relação. Então, você tem que buscar entregar valor primeiro antes de entregar preço. E a pessoa que você vai vender, principalmente para empresas, quando a gente começa, a gente até hoje faz isso, né, com empresas menores. Quanto menor a empresa, mais pessoal é a relação. Então, se você procurar estabelecer uma relação mais pessoal com a pessoa que você está procurando vender, né? Obviamente que com integridade, né, gente? A gente não precisa chegar ao ponto de ser fingido, mas a gente precisa ter o interesse na venda e se conectar com a pessoa que você está tendo a relação e aquela oportunidade de vender. Então, a meta maior, assim, no meu entendimento de venda, é você se conectar com a pessoa. Eu vou explicar algumas ferramentas que eu entendo que elas são importantes, mas eu já contei o objetivo da live, no meu entendimento. É você se conectar com a pessoa que vende para você. A minha dica também é você começar com os pequenos empreendimentos, onde você tem a opção, né, a oportunidade de ter uma relação mais familiar. Empresas pequenas, elas são geridas por menos gente, que se ocupam de mais funções, né? Então você pode ter uma vantagem competitiva nisso, em conversar com esse tipo de empresa pequena, porque essas pessoas vão te receber para poder conversar com você, né? Deixa eu só ver o André falando aqui. Tem o interesse de vender o serviço e manter a ética. Ter postura profissional, manter a ética. Mas vender serviço ambiental, gente, não é vergonhoso, é um orgulho. A gente estuda muito tempo para prestar serviços ambientais. E vender serviços ambientais, pensando em conservar o meio ambiente, não tem nada de errado nisso, porque a gente precisa do nosso ganha-pão. A nossa profissão, ela é digna, mas ela, só porque ela é bonita, ela não vai, né, pagar as nossas contas. Então, a gente tem que fazer o que é correto, o que é digno e o que é íntegro, e também tem que botar um din-din no bolso. Então não tem problema nenhum em vender serviço ambiental. Por favor, né? Coloque isso em mente e acredite nisso, porque a gente tem mais do que direito, a gente tem dever em vender os nossos serviços. Não tem mal nenhum nisso. Então é o seguinte, eu preparei aqui algumas coisas para falar para vocês hoje. É óbvio que eu tenho uma colinha aqui. E eu acho que o processo de venda, vou pegar aqui eu vou pegar o negócio, o que eu acho, assim, o processo de venda. Eu acho que você tem que trabalhar com 3 aspectos principais, que é a prospecção de cliente, a divulgação dos seus serviços e a venda em si. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses, assim. A prospecção você precisa saber, gente, muito bem claro, porque quando a gente fala que é consultor ambiental,
A gente é muito... consultor ambiental é muito abrangente. A área ambiental ela é muito abrangente. A gente precisa definir o que a gente faz, que tipo de serviço que a gente presta. Então, consultor ambiental de quê? No meu caso, a gente faz consultoria ambiental em licenciamento de empreendimentos hidrelétricos. Então, a gente fechou um nicho específico para poder prestar serviço. É óbvio que se você testar um nicho e ele não der certo, gente, problema nenhum nisso, troca e vamos andando, né? Mas você precisa focar em um nicho, porque eu falo essa frase muito, talvez você já tenha ouvido isso. Quem quer atender todo mundo, quem quer ser muito abrangente, não atende ninguém. Porque a pessoa que te contrata, ela quer sentir firmeza naquilo que ela está te contratando. E se você chega muito generalista, você pode não satisfazer o desejo daquele cliente por não saber tão aprofundadamente, né, o tema que você está vendendo. Então, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Só me dá um joinha aí se está tudo certo. Está tudo certo, né? Então, você precisa entender que o meio ambiente para prestar serviço existe em muitas áreas. Você pode fazer licenciamento, você pode fazer licenciamento de posto de combustível, de empreendimento hidrelétrico, de mineração. Você pode fazer, né, sondagem, outorga, você pode fazer tudo, você pode fazer audiência pública. Existem muitos serviços e aí a gente precisa escolher um nicho para a gente poder prestar serviço. Porque assim, o processo você escolhendo um nicho, você vai se especializar nesse nicho, aprofundar naquilo que você está fazendo e aí você vai começar a ter propriedade para conversar com o seu potencial cliente. Porque às vezes as pessoas me procuram aqui e falam assim: Leandro, eu estou muito perdida, eu quero prestar consultoria, mas eu não sei por onde começar. Então, a primeira coisa eu acho que a minha sugestão é que as pessoas comecem a trabalhar com licenciamento ambiental de empreendimentos de pequeno porte, pequenas propriedades rurais. Eu vou dar dicas aqui de onde você pode prospectar trabalho. Mas se você começar com os empreendimentos pequenos, de pequeno porte, ô Vinícius, fala aí, você tem, os empreendimentos de pequeno porte, eles têm uma demanda que você consegue já de cara atender, basta estudar um pouquinho. Então assim, o processo que eu entendo para falar de venda é você primeiro definir o nicho de mercado que você vai prestar serviço, você precisa estar bem entendido daquilo que você quer prestar. Já falei, se isso não der certo, gente, não tem problema nenhum. Você escolhe um outro nicho e toca. A vida é assim. A gente já deu muita cabeçada tentando mudar de nicho às vezes e voltamos atrás para as hidrelétricas, para as minerações de pequeno e médio porte. E é isso que a gente está fazendo. Então já tentamos fazer outras coisas que não foram tão adiante, ou gastaria muita energia, a gente preferiu recuar um pouco. Não tem problema nenhum nisso. Mas defina um nicho para você trabalhar. E o meu conselho para quem está começando, se tem alguém começando aqui, é trabalhar com os empreendimentos de pequeno e médio porte. Outorga de uso de água, o cadastro ambiental rural, projetos de irrigação, projetos de recuperação de área degradada, intervenção em APP. Eu acho que são caminhos aí para as pessoas poderem começar e começar tranquilas. Dá para buscar documentos de referência na internet. O órgão ambiental é uma grande escola para você que está começando agora e quer entender mais do processo. Entra no órgão ambiental do seu estado, ou se você quiser, entra no órgão ambiental daqui de Minas e aprenda o licenciamento ambiental. Pegue os pareceres, pegue as coisas prontas, não pegue só as leis. Lá tem um monte de decisão de processo, parecer único. Bate no Google para vocês verem. No site do IBAMA você consegue baixar EIA-RIMA, consegue baixar um monte de estudo para você ter ideia e você ter documento de referência para você poder fazer trabalho. Então, o ideal é que você, para prestar serviço, mesmo que você saia da graduação agora, entendendo que você ainda está um pouco cru, estude o licenciamento ambiental e comece a procurar os empreendedores de pequeno e médio porte, mesmo antes de você achar que você está 100% pronto. Você não precisa estar 100% pronto para trabalhar com consultoria ambiental. As coisas vão sendo construídas com o tempo. Você tem que aceitar que você precisa começar e dar os primeiros passos, dar as primeiras cabeçadas,
começar a fazer as primeiras prospecções, estudar os seus primeiros clientes, né? Então não espere estar pronto, porque se eu fosse esperar eu estar pronto, eu não faria nenhuma live, que eu morria de vergonha de fazer live, de falar, de não sei o que. Então assim, não preocupe, tem que começar enquanto está estudando, as oportunidades vão aparecendo. Na hora que você começa a conversar com uma pessoa, com outra, você vai vendo que as oportunidades aparecem, né? Deixa eu ver o que o Leanderson falou aqui. Buscar parceria com algum engenheiro mais experiente. É claro, perfeita a sua colocação, Leanderson. A gente procurou isso também. São nichos que eu vou explicar para vocês, onde vocês podem procurar oportunidade de trabalho. Uma delas é procurar com quem já está no mercado. Porque às vezes o cara está no mercado e faz alguma atividade, está fazendo outras atividades, e você aparece, resolve uma demanda para ele, né? Eu tenho casos que acontecem assim comigo. A gente está fazendo agora um trabalho aí, que surgiu uma demanda, eu estou fazendo com meus alunos, né? A gente está desenvolvendo um trabalho que a gente não desenvolvia, e apareceu uma oportunidade, nós estamos fazendo parceria. Se eu não tivesse parceiros, eu não tocaria isso adiante. Muito boa a sua colocação, né? Eu não vi o que você perguntou, Ana, antes. Eu não vi a sua pergunta inteira, Ana. Faz a pergunta de novo, por gentileza, que eu te respondo. Então, assim, pessoal, procurar trabalho, eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu disse é isso. Você precisa definir o que você vai trabalhar. Vamos supor que é licenciamento ambiental de pequenos e médio, empreendimento de pequeno e médio porte. Pega a legislação ambiental do seu estado, a legislação federal, estude ela e procure agora pensar como um consultor, trabalhar com material de consultoria, baixar as coisas, entender um pouquinho do QGIS ou do ArcGIS, do Google Earth, porque a gente, com o meio ambiente, não tem como a gente fugir dessas ferramentas de geoprocessamento, entender onde que tem dado disponível que é gratuito, como o site da ANA, da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Ministério do Meio Ambiente, entendeu? Procure baixar até as suas bases, pensar como consultor, e aí você vai começar a entender o mercado. Só responder a Ana aqui rapidinho. Então, Ana, eu acho assim, ser voluntário, se você tem essa condição de ser um voluntário, eu acho que vale a pena para aprendizado. Mas eu acho que a gente tem que começar a se valorizar, e mesmo que você não tenha experiência, mas se você se formou, começar a fazer o trabalho minimamente remunerado. Eu acho que empresa também que não quer pagar nada para a pessoa que ela oferece uma oportunidade é um pouco de sacanagem da empresa. A empresa, se ela oferece, ela tem que ter uma gordurinha para pagar para a pessoa disponibilizar o tempo dela, né? Porque na minha opinião o tempo é o que a gente tem de mais importante. Então é minha opinião, né? Eu acho que é isso, assim. Ô Rosana, legal, obrigado, legal. Então assim, pessoal, para fazer venda, entenda que você precisa definir um nicho, depois escolha estudar esse nicho, estude bem, porque assim, um puxãozinho de orelha do bem as pessoas que me procuram também nem baixaram a legislação ambiental do estado delas, e por mais que a gente não aprenda isso na universidade, na faculdade, a gente trabalha o tempo inteiro com legislação ambiental. O tempo inteiro a gente precisa de fazer, de respeitar alguma norma, alguma instrução, alguma lei. Então assim, não adianta que a gente tem que entender a legislação ambiental. Então, se formou em meio ambiente, vai trabalhar em indústria, mineração, hidrelétrica, fazenda, intervenção em APP, outorga, legislação ambiental. Pega a legislação ambiental, começa a estudar, baixa as coisas práticas, né? Pega as coisas práticas também que tem disponíveis, gente. A gente consegue ler relatório de outorga, pode procurar aí que vocês conseguem entrar nisso na internet. E aí vai entendendo o processo, mas é o que eu estou dizendo, não espere estar pronto para começar a trabalhar. E aí você vai fazer uma lista dos seus principais prospectos. Você vai começar a fazer uma lista dos empreendimentos que você acha que existem oportunidades de negócio, entendeu? Eu vou dar aqui agora, ó, quem quer anotar aí, anota aí que eu vou falar. Pera aí que eu vou só responder algumas perguntas, né?
A Ada, claro, quem tem um potencial para trabalhar em mais de um nicho, eu acho que deve desenvolver esse nicho. Eu acho que também, assim, só um nicho não, igual eu disse, licenciamento ambiental de pequenos empreendimentos, você não fecha qual tipo de empreendimento. Você pode atender mineração de areia, pequenas indústrias, pequenas hidrelétricas, você pode atender pequenos empreendimentos. Mas se você tem potencial para fazer mais de um nicho, eu acho que você deve fazer 1, 2, 3. Mas se você começar a querer abrir muito, aí sua empresa vai precisar crescer para você não perder o foco. Mas é isso que eu estou dizendo, é opinião minha. A gente já cresceu um tempo, ficamos maiores e o meu trabalho era mais cuidar de gente do que cuidar de trabalho técnico. Então, na minha opinião, para mim, no meu caso, não foi tão legal assim. Aí a gente voltou, tem uns nichos bem específicos assim, e hoje em dia, na minha opinião, eu trabalho de forma mais satisfeita, entendeu? Ada Ambiental, qual é o seu nome, Ada? Você tá aí sempre também, obrigado pela pergunta, tá? O Marcos, conhecer sobre direito ambiental é essencial, as leis são nossos rumos, se a gente estuda meio ambiente, gestão, biologia, engenharia ambiental, sanitarista, né? Mas a gente precisa em comum, o que a gente precisa ter em comum é saber a legislação ambiental. Para a gente poder se dar bem, a gente precisa entender a legislação ambiental. O novo código é para todos, né? Estudar o novo código, entender o novo código é para todos. O difícil é montar proposta técnica. Depois a gente conversa sobre proposta técnica, Vinícius. Eu dou outras dicas aí, a gente marca mais alguma live. Mas agora anotem aí, para quem se interessa procurar em alguns locais, eu vou dar uma lista de onde eu procurei e onde eu acho que tem oportunidade de negócio para quem está começando e quem quer começar. Porque a gente começar com os pequenos, a gente também, se errar, né? Eu não torço para ninguém errar, mas se a gente errar, a gente erra pouco, a gente consegue consertar os erros são minimizados. Então, eu tô falando errar, é errar até na forma de conversar, de abordar o cliente. Você, se errar, erra num ambiente reduzido, né? Então é aí que você tem que começar, botar o time em campo e dar as cabeçadas que a gente precisa dar no começo. Só dando as cabeçadas e acontecendo com a gente, que a gente entende melhor e evolui. Então vou falar para vocês agora os locais que eu acho que tem oportunidade de negócio. Sindicato dos Produtores Rurais. Sindicato de Produtor Rural é porque ele concentra a maioria dos produtores rurais que são cadastrados, né? E sindicato, então você pode conversar com o presidente do sindicato, apresentar o que você faz, igual eu tô dizendo, apresenta valor, procura o presidente, conversa com ele, vê se ele tem demanda, o que ele acha da sua proposta de resolver problemas aí de produtores rurais. Eu tenho uma pessoa, um conhecido, o Vitor, que ele organizou um material, ele entregou meio que um e-book para o presidente do sindicato, ele gostou, depois o Vitor foi lá e fez uma palestra para os proprietários rurais e aí começou a render fruto de trabalho para ele. Então, sindicato rural é uma boa, já vi resultado de outras pessoas falando também, e eu acho que é um bom nicho que você deve procurar. Pode procurar os proprietários individualmente também, mas se você procurar o sindicato, a sua chance de chegar em mais gente com um tiro só é maior. Acredito que em cada estado irá alterar a forma de consulta. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o sistema online de licenciamento se encontra todos os documentos públicos. Então a Lídia perguntou sobre como que encontra a auto-infração. Isso aí, Lídia, eu acho que é de acordo com cada estado. Aqui em Minas, teoricamente, está disponível para você. Aí você clica lá para baixar e não aparece nada. Isso aí me deixa um pouco bravo, assim. Tem a lei da transparência pública, mas ela não aparece para todo mundo. Aí o Eduardo está falando que depende de cada estado. Eu acho que é isso. Mas igual, por exemplo, o Eduardo já deu uma dica legal. Lá no Rio Grande do Sul é aberto. Então, gente, pega a auto de infração de outras pessoas, entende como que o órgão aplica a lei de multa, de auto de infração, entende o que está acontecendo. Isso é caso prático, é assim que eu me atualizo. Eu fico lendo coisas que estão acontecendo atuais, né? E aí, amigos mandam, a gente vai lendo, vai entendendo e é assim que vai acontecendo. Então, se atualize lendo as coisas que tem dentro do órgão ambiental mesmo, as coisas que estão acontecendo em cada estado, porque acaba que replica isso para o país. As normas maiores, elas são federais, né? Então o sindicato, voltando aqui ao mercado de oportunidade, lista de prospectos, sindicato de produtor rural é um.
Pequenas mineradoras, eu já prestei muito serviço para minerador de areia, de argila, de saibo, de quartzo, de granito. A gente já licenciou muita parte ambiental, a gente tinha parceria com empresas de empresa que fazia a parte mineral com o DNPM, o atual ANM, né? A ANM, a Agência Nacional de Mineração. E aí, ó, o Hertz falou que lá em Manaus também o IPAM disponibiliza os autos online, o que ajuda muito. Baixa, pessoal, para vocês aprenderem. Entrem nessas plataformas do site de todos os estados e saiam rapando as informações, que a maior escola de consultoria ambiental é pública, é o site do órgão ambiental. Outra dica de local para você poder procurar são escritórios de contabilidade. Parece que é besteira, né? Mas os escritórios de contabilidade também concentram um monte de oportunidade de negócio. Você pergunta lá para o contador lá onde que ele vê, se ele tem, se ele é contador de empresas de mineração, de indústrias, e aí você vai começando a conversar com um, com outro, você descobre mais aí um potencial cliente. Vá nas empresas de contabilidade. Prefeituras municipais, eu acho que vale a pena você procurar, porque você pode, tudo que eu estou dizendo até agora, eu aconselho você a começar a prestar serviço pelo setor privado, porque pelo setor privado é livre negociação. Você procura a pessoa, se der certo a compra, ela conversa com você e está tudo certo. Então assim, porque o setor público você pode procurar a prefeitura, para entender como é que é o processo de licitação, como é que as coisas funcionam. Mas a minha opinião é que deva começar a fazer busca pelo setor privado, tá? Outras empresas de consultoria. Procure outras empresas de consultoria ambiental para você prestar serviço. Isso acontece e muito. A gente já contratou empresa de consultoria para trabalhar com a gente, ou profissionais liberais, e a gente o tempo todo é contratado por empresas de engenharia civil. O Vinícius está falando aí, o tempo inteiro eu sou contratado por empresa de engenharia civil, porque a gente faz a parte ambiental de empreendimentos hidrelétricos. Então empresas de engenharia civil procuram a gente o tempo todo para fazer essa parte de licenciamento ambiental. Então procure escritório de engenharia civil, outras empresas de consultoria. Deixa eu ver o que é mais aqui. O site do órgão ambiental, pelo menos o de Minas aqui, mas eu tô vendo, pelo que eu tô vendo, a galera tá dizendo aí que na página do órgão ambiental do estado deles também é disponível isso. Tem um monte de parecer de empreendimento que foi aprovado, que chama deferido, e aí empreendimento que foi reprovado, que foi indeferido. Tem licença de instalação, licença de operação. Então você baixa lá esses documentos, você consegue chegar nesses empreendedores também para você poder conversar, entendeu? Outro local, não se prender apenas ao seu município de origem, né? Você tem que pegar uma região. A gente aqui trabalha, na verdade a gente trabalha no Brasil todo se eu for contratado, mas a gente tem foco é em Minas. Se eu depender só de Belo Horizonte para a gente trabalhar, a demanda em Belo Horizonte é muito baixa ou quase nenhuma. A gente tem a sede aqui, trabalha aqui, mas eu presto serviço para o estado de Minas, né? Então, não se prender ao seu município. Seu horizonte tem que ser... O horizonte seu tem que ser maior do que o seu município de origem, tá? Vai ter disputa entre consultorias aí, vai ter, gente, mas tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar, para esse monte de consultoria trabalhar, tem espaço para todo mundo, tem muito mais oportunidade que dificuldade. Abranja seus municípios e dê os próximos passos, vá para frente, que tem negócio para a gente poder para poder trabalhar. Então isso aqui eu queria falar sobre a prospecção de clientes, né? E um processo de venda, só algumas observações, algumas dicas aqui, né? Eu já disse anteriormente, não existe fórmula, pelo menos na minha visão, não existe fórmula. A gente vai fazendo tentativa e erro, e o que a gente tem hoje como fórmula é uma fórmula empírica, depois de errar muito e bater muita cabeça e chegar numa fórmula que a gente entende que ela está andando bem, né? Mas o processo de venda é uma busca ativa. Se você montar o seu escritório e ficar lá com as pernas para cima, esperando o cliente aparecer, você vai dar com os burros na água.
Venda é a gente estar o tempo inteiro estudando, tá na internet, tá lendo, tá sabendo o que está acontecendo, vendo oportunidades, né? Teve a lei do georreferenciamento de imóvel rural, o novo código, a lei do CAR. Um tempo atrás teve o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A cada tempo surge uma demanda nova com oportunidade. Então é a gente ficar de olho nas demandas e procurar, porque se a gente for esperar chegar, a gente vai dar com os burros na água, entendeu? Então é uma busca ativa. Vender trabalho ambiental é uma busca ativa. É você mexer e ser o motor das suas vendas. Não espere e não transfira para outra pessoa o seu processo de venda. Porque se o negócio é seu, a venda tem que ser feita pelo dono. Senão você está transferindo a sua oportunidade de ganho e de oportunidade de crescimento, né? Então não pode dar mole e você tem que fazer busca ativa. E se você encontrar uma fórmula de venda, ou se você for aperfeiçoando o seu modo de venda e for vendo que isso dá certo ao longo do seu trabalho, né, da sua carreira ambiental, faça o seguinte: em vez de você mudar a fórmula, intensifique essa fórmula de venda, melhore ela, entendeu? Não fique querendo procurar cada vez uma fórmula nova para vender diferente, para vender melhor. Se você está encontrando uma fórmula que você conversa com seu cliente, você vende, você faz, depois aplica a mesma coisa melhorada e você vai vendendo melhor, intensifique esse processo de venda e não fique querendo cada vez reinventar a roda ou cada vez inventar um método diferente. Se você está conversando e está dando certo, mantenha o seu plano mais intensificado, tá certo? Então aqui a gente falou sobre prospecção. Falar um pouquinho para vocês agora sobre a próxima etapa, que eu acho que é a divulgação dos trabalhos ambientais. Na prospecção, o que eu acho importante de você levar com você é você entender que você tem que definir para quem você quer prestar serviço e que você precisa criar uma lista de empresas e de empreendimentos que você quer conversar. O objetivo da live hoje é você chegar, conversar frente a frente com a pessoa que você quer vender seu serviço ambiental. Então, não é por WhatsApp, não é por e-mail, não é por telefone, é pessoalmente. Você só vai fazer uma oferta de venda quando você se reunir com alguma pessoa. Não ache que essas ferramentas modernas vão resolver o velho bate-papo, né? E o velho sentar frente a frente e poder conversar. Essas ferramentas aceleram, mas o processo de venda ainda é, né, humano com humano. Então, se você tem muita pressa, cuidado, porque você pode comer cru. Tem que chegar devagarzinho, conversar, entregar valor, se reunir. Então, assim, você vai fazer a sua divulgação. Existem vários tipos de divulgação hoje em dia, principalmente com o advento da internet. Você pode, deve e tem que ter rede social. Você precisa ter um site, você precisa ter um Facebook. Mas antes disso é você saber para quem você vai direcionar os conteúdos das suas páginas. Então é importante que você entenda que você está fazendo a sua página no Instagram, no Facebook, no YouTube, LinkedIn, onde quer que seja, mas você está fazendo isso focado em entregar conteúdo, material que seja escrito, seja em vídeo, seja em foto, para algum cliente específico. Não é um blog. Você está fazendo um material para você vender para alguém no final. Então, pense quem é o seu cliente, estude para quem você vai vender primeiro, que é a fase anterior da divulgação. E quando você chegar na divulgação, entregue conteúdos que vão resolver parte da dor, ou que o seu potencial cliente, na hora que ele vê um material seu, ele fala: pô, esse cara sabe do negócio, ele sabe o que ele está falando, resolve meu problema, interessante essa ideia dele. Então é assim que você pode criar material para quem não te conhece, na internet e tudo mais. Mas o objetivo seu sempre é chegar no público, que é a pessoa que vende, e marcar uma reunião presencial de preferência,
com aquela pessoa que vende serviço, que é o responsável por aquela empresa que você está querendo, que você prospectou, né? E está querendo vender seu serviço, é conversar presencialmente. Mas, guarda isso. Se você não conversar presencialmente, é muito fácil você ter um não. Então você precisa encontrar com a pessoa, ser íntegro, mas conversar presencialmente vai te aumentar a chance de você fechar o seu negócio. Não é garantia, porque não é só isso que você precisa ter. Tem que ter o processo de venda, uma boa conversa, uma boa postura, saber o que está vendendo, saber para quem está vendendo. Então o seguinte, o que eu acho que você deve fazer, as ferramentas que você deve ter para fazer divulgação. Cartão de visitas, na minha opinião, ele é imprescindível. Só que cartão de visita, gente, não é para você ir num congresso, num negócio, ficar distribuindo cartão para todo mundo à torta e direito, não. Cartão de visita é quando você chega numa reunião dessa, você entrega um cartão de visita para a pessoa guardar, lembrar de você. O cartão de visita também não precisa ter um mini currículo seu lá, né? No cartão, tudo que você faz de trabalho. Se a pessoa vai querer falar com você e pegar seu telefone no cartão, não é pelo que você escreveu no cartão de serviço que você presta que a pessoa vai te ligar. Ela vai te ligar porque ela lembrou de você, porque ela teve uma conexão com você, e não porque é o que está escrito no seu cartão que ela vai lembrar. Ela não vai pegar cartão para ficar procurando o trabalho que você presta. Se ela for pegar o seu cartão, já é para te ligar. Então, não precisa de ficar colocando muita informação no seu cartão. Uma logomarca e seus dados aí para te encontrar, seu nome, seu telefone, seu e-mail, coisas assim, acho que já são suficientes para você colocar no seu cartão de visita. Eu já disse antes, site, mídias sociais, você precisa ter, mas, gente, não é ter e ficar lá uma página morta, sem ninguém lá, sem você criar nenhum conteúdo. Quando você criar suas redes sociais, coloque conteúdo focado para quem você vende. Coloque aqui em Minas, né, para falar como um mineiro, dê a fatia do queijo para o seu potencial cliente. Quando ele vê lá, ele vai pegar uma fatia do queijo, vai gostar, aí depois você vai vender o queijo inteiro para o seu potencial cliente. Então, tenha as suas redes sociais, mas utilize elas em prol de você mesmo, né? Produza conteúdo, porque se você vai falar daquilo que você sabe, é muito tranquilo de falar, né? E se você ainda não sabe, você vai aprender, e com o tempo você vai fazendo, e com o tempo você vai aprendendo, e cada dia você está melhor. O que não pode é ficar sem começar. E-mail marketing é uma forma interessante. Você ter o e-mail das pessoas hoje, e-mail é uma coisa mais pessoal. Se você chegar a ter o e-mail de uma pessoa, falta um passo para você ter o telefone dela, eu acho. Então, o e-mail marketing, se você tem e-mail de pessoas que são donos de empresa, de pessoas que você quer ter e-mail para poder se comunicar com elas, de tempos em tempos, envie um e-mail de conteúdo. Eu tenho alguns clientes aqui que são foco meu, é um grupo que eu vou salvando. Quando tem informação ambiental que é pertinente a eles, quando é uma legislação ambiental nova, alguma coisa que está acontecendo, eu pego e mando um e-mail para esses clientes entregando conteúdo. Não estou vendendo, não estou entregando nada, mas estou entregando um conteúdo. Quem é visto é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, de tempos em tempos eu mando, a gente aparece, mas eu não vendo. Às vezes não tem trabalho para fazer naquele momento, mas a pessoa lembra de você. Então, se ligue nessa questão do e-mail marketing, é importante. Marketing digital, para quem quer dar um passo assim a mais e quer entender, dê uma estudada no marketing digital. Tem como você entregar esses conteúdos de vídeo, de foto para as pessoas certas, pagando. Eu não tenho nada contra, não estou aqui para julgar Facebook, Instagram, mas eles cobram para entregar para as pessoas certas. Se você tem interesse, estude um pouco de marketing digital. Não tem muito segredo. Depois que você começa a entender isso, você anda mais assim tranquilo, mas isso aí é uma opção. Fala Gabriel, beleza, cara? E assim, o principal é, se você quer resolver a dor de um cliente, né? Se você vai conversar com algum cliente, você leve estudos de caso análogos, né? Se você já resolveu algum caso que o seu cliente precisa, e se você já resolveu alguma coisa parecida, vamos supor, seu cliente está precisando de uma fossa séptica filtro sumidor, e você, 6 meses atrás, fez uma fossa filtro sumidor para um outro cliente. Pô,
nada melhor do que você levar esse estudo de caso pro seu cliente agora que você tem que conversar. Já resolvi esse tipo de problema, já fiz tal coisa, entendeu? Então, se você tem estudo de caso análogo, é assim que você deve fazer. Então, juntando todas essas informações, o que eu acho que você deve fazer é o seguinte: reunir informações na prospecção, você ter a lista daquelas empresas que você estudou para você ir trabalhar, né, para você tentar vender para elas. Do que você estudou que você pode prestar serviço, você estudar o que você pode resolver daquela empresa que você vai visitar. Então você estuda a legislação ambiental e o licenciamento ambiental, você encontra uma empresa que você pode prestar serviço, você estuda o que você pode resolver para aquela empresa, né? E sempre vinculado à legislação ambiental, gente. O empresário, empreendedor, o cliente nosso, ele só resolve alguma coisa se ele está amarrado na lei, tá? Ele não vai fazer nada que é bonito, assim, na maioria das vezes, não. Só por boniteza, não. É porque ele está amarrado na lei. Então, assim, foque nesse cliente, estude o caso dele e aí tente encontrar ou o e-mail ou o telefone para você marcar uma reunião presencial e aí sim você chegar para poder conversar e resolver talvez a dor desse cliente. Mas entenda o seguinte, gente, se não for presencial, a chance de você tomar um não é grande. Eu já andei e ando, se for preciso, 150, 200, 300 quilômetros, se na minha opinião valer a pena, eu vou atrás de um cliente e corro atrás dele para encontrar com ele 200, 300 quilômetros de distância sem o menor problema. Porque os trabalhos na área ambiental, gente, são para lá de R$1.000, né? Então, qualquer coisa que a gente pegar aí maior aí, tá valendo, entendeu? E um cliente abre porta para outro, e para outro, e para outro, e pode ser cliente recorrente. Então tem que acreditar. Deixa eu só responder mais algumas perguntas aqui. O Ramon disse que é obrigatório ter registro em algum conselho para prestar consultoria. Ramon, então, é uma boa pergunta essa. Deixa eu explicar para vocês. Não é obrigatório ter registro. Como é que eu explico para você? Não é obrigatório você ter registro para prestar consultoria. Mas existem trabalhos específicos da consultoria que requerem registro nos conselhos, entendeu? Então, aqueles trabalhos que são específicos, se você não tem registro, você não pode fazer. Mas você pode ser o cabeça pensante de um licenciamento ambiental. Você pode pensar e trabalhar dentro de um processo de licenciamento, contratando as pessoas que são responsáveis técnicos por cada parte, cada etapa, e você pode ser a cabeça pensante, não tem problema nenhum. Só existe essa questão da responsabilidade técnica, que são trabalhos específicos de cada profissão, que no caso não sei se esse é o caso, mas no caso de quem não tem registro, não pode exercer aqueles trabalhos específicos de cada profissão, né? Então mas você não é proibido de trabalhar, por exemplo, em consultoria, ok? Fala, Vinícius, o curso do Sinaflor também tem bastante informação. Então, gente, o Vinícius está falando aqui do curso do Sinaflor. Eu publiquei nas minhas redes aí. É que o IBAMA que está disponibilizando, na verdade, é um curso do Sinaflor, que é o sistema que faz o controle de produtos de origem florestal. É um curso que é gratuito do IBAMA. Eu aconselho todos vocês fazerem, mesmo que vocês não atuem agora, nesse momento, com o Sinaflor. É o que eu estou dizendo de ter a mentalidade de consultor, né, galera? Faz o curso do Sinaflor, que você vai aprender sobre intervenção em APP, você vai aprender, na verdade, sobre o novo Código Florestal na prática. O Sinaflor é uma demanda do novo Código, né? E você vai aprender uma ferramenta executiva na prática. Então não dê bobeira, né? Faça esse curso, ele é online. Se quer trabalhar com consultoria, gente, tem que acordar todo dia e trabalhar com consultoria. Se você não está ganhando grana com consultoria ainda, mas se você não colocar energia, que você não vai ganhar mesmo. No começo é mais difícil, mas é preciso gastar energia com isso, gente. Tem que botar gás, porque uma hora a coisa vem. Comigo foi assim, porque eu comecei do zero aqui, ó. Igual eu disse, a minha carteira de trabalho está aqui, ó. Eu nunca trabalhei para nenhuma empresa. Eu não tenho experiência trabalhando para outra empresa para ter consultoria. Foi tudo aqui
dando cabeçada, né? Trabalhando e dando cabeçada. Eu tenho um sócio, a gente foi fazendo junto, mas a gente não sabia nada. E eu acredito no potencial de vocês, porque a gente faz cursos muito parecidos. Vocês precisam ter muito mais coragem do que questão técnica. Questão técnica, a maioria de vocês já tem e precisa aperfeiçoar, entendeu? É só aperfeiçoar que eu estou dizendo, é lapidar, não é falta de conhecimento técnico, né? É só entender que precisa aplicar isso na prática, né? Como que o mercado recebe os nossos trabalhos. É só entender esse processo. Mas todo mundo aí tem potencial para ser consultor. Total. Só que tem que entender que a gente precisa aperfeiçoar, estudar sempre, não parar e dar o gás e ter seu próprio negócio. É não trabalhar de 8 a 6, é dar o gás. É diferente um pouco de trabalhar para outras empresas, mas é muito prazeroso. Acho que todo mundo tem potencial e quanto mais gente for empresário no nosso país, a tendência do nosso país é ser um país melhor, porque a gente ainda cria oportunidades para outras pessoas trabalharem com a gente. É a minha opinião. Deixa eu responder o Renilton. Desculpa, Renilton. Se eu já me deparei com algum trabalho que eu não tinha noção de como proceder, todos que apareceram a primeira vez, cara, todos os trabalhos que apareceram para nós a primeira vez, vou explicar para vocês o seguinte: vocês têm que ter a postura com o cliente. A postura com o cliente é a seguinte: cliente, eu resolvo o seu problema. E depois, por isso que também você não dá preço na hora. Você depois monta o seu time, o time que é preciso para você trabalhar, e aí você monta o time e resolve a dor do seu cliente. Então nunca dê o preço na hora, mas se você também chegar frouxo lá no seu cliente, o cara botou o dinheiro do avô, do pai, da família, da mãe dele naquele empreendimento. E se você não chegar lá e falar que não resolve o problema dele, ele não vai botar fé em você e não vai te contratar. Entende? Então assim, mas os primeiros projetos que a gente pegou, todos que foram a primeira vez, eu não tinha a menor noção. E aí a gente foi procurando material de quem já fez, material de referência. Aí a gente foi vendo que o órgão tem termo de referência, o órgão também ajuda a gente de vez em quando. E aí você consegue baixar, vai fazendo os estudos, encontra alguém que já trabalhou com aquilo. E aí, talvez o que é legal no início de trabalho, quando vocês pegarem, é vocês trabalharem com alguém que é mais experiente que vocês. Pega essa pessoa, vê se essa pessoa tem interesse de te dar uma consultoria para ser o tutor de você nesse processo. Eu faço isso com algumas pessoas fazem isso comigo. A gente dá uma tutoria, cobra um valor mais alto de hora, mas poucas horas trabalhadas, só para dar um suporte, uma orientação no que você vai ter que fazer ao longo na parte executiva desse contrato, entendeu? Então é uma ideia que você pode seguir aí, mas não se preocupe com o novo, galera. O novo é novo para todo mundo. O novo, a cada trabalho que me aparecia era novo. Aí depois que você vê, não tem como desver. Mas quando a gente vê a primeira vez, é isso aí. O que não pode é ficar com medo. Porque, sabe como que eu penso? É que não existe nada que eu já tenha pensado que alguém já não pensou. Então não existe nada que você vai ter que resolver que alguém já não tenha resolvido. Tenha calma. É novo, é pra você. Mas pra alguém aí já é bem velho, entendeu? Fica calma. É isso aí. Ô Ícaro, obrigado, cara. Legal. Então, gente, falei um pouco das etapas aí, ó. Prospecção, divulgação. Você tem que chegar no seu cliente para conversar com ele de forma pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho de venda. Nós temos mais ou menos 10 minutos, porque com 1 hora de live o Instagram corta. Então eu vou cortar a live com 1 hora. Vou dar aqui umas últimas dicas para vocês em relação à venda. Só tá abrindo meu documento de referência aqui. Processo de venda, gente, é a forma que você encara a venda. Na verdade, eu acho que um processo de venda ele vai até mais um pouco. É a forma como você encara o mundo. Então entenda que um processo de venda é a relação de pessoa para pessoa. Você tem que, ao longo da sua carreira profissional, se preocupar com essas etapas, se preocupar com o processo de venda, né? Tá tomando banho e vendo a live para não perder. Boa, vida.
Então é o seguinte, gente, vocês têm que entender que a gente conversa com pessoas, a gente está o tempo inteiro trabalhando com pessoas e vende para pessoas. A relação que a gente tem é com pessoas. Então, converse e saiba o seguinte, ao longo da sua carreira profissional, não é só com o serviço ambiental. Você vai se deparar com objeções para vender. Sempre o seu cliente vai falar, ó, depois eu te ligo, tá caro, eu vou ver como é que eu faço. E aí, com o tempo, você tem que entender, mapear essas objeções, porque todo processo de venda, eu volto a dizer, não é exclusivo da área ambiental. Todo processo de venda, ele tem objeção. Alguém vai botar uma objeção para não comprar de você. E você, de forma íntegra, tem que começar a mapear essas objeções e começar a matar essas objeções antes do seu cliente pensar nelas depois que você tem experiência. Então, mapeie as objeções. Sempre tá caro, o seu prazo está fora, e aí vai, por aí vai. Então você, ao longo da sua vida profissional, mapeie as suas objeções, o que todo mundo fala sobre o seu trabalho, porque se você não matar as objeções, você não vai ser um bom vendedor. O bom vendedor é o cara que mata as objeções antes delas aparecerem. Então entenda que todo processo de venda, e não é exclusivo da nossa área, existem objeções. E aí, existem também questões, por exemplo, o cara que fala, você faz uma proposta, entrega para ele uma proposta, e ele fala o seguinte, pô, gostei, vou dar uma analisada, daqui uns dias eu te ligo. Primeira coisa coloque validade na sua proposta, 5 dias, 10 dias, para ela perder a validade, senão ele vai ficar com ela o ano inteiro, vai te pedir a proposta em março e vai te ligar em dezembro para te contratar e a proposta vai estar válida. Bota validade na sua proposta. E o segundo se o cara não te ligar com uma semana, você liga para ele. Eu prefiro o não do que o não sei. Eu prefiro ligar pro cara depois de uma semana e ele falar que ele não vai me contratar, do que eu ficar 15 dias com a taquicardia, sabendo se ele vai me contratar ou não, entendeu? Então eu prefiro ligar e a gente mata, o assunto logo. O Igor tá falando aí, o Igor Janotti, que é atacar as objeções de venda na jugular. Não pode deixar a objeção de venda ficar sobre a mesa. A gente brinca, sobre questão de venda, que se um elefante rosa aparecer na sala, um elefante rosa é uma metáfora de uma objeção de venda, se você não matar essa objeção de venda, todo mundo vai ficar olhando para o elefante rosa na sala, ele chama atenção. Então, trabalhe as objeções de venda. Cada tipo de negócio tem um tipo de objeção para vender. Mapeie o seu. Quanto mais esperto você for, mais você vai mapear e você já vai dando as respostas para o seu cliente. Antes dele falar esses nãos, você, ao longo da sua história, do seu processo de venda, já vai matando todas as objeções ao longo do papo, ok? Fala aí, Ícaro. Se a gente já fez serviço topográfico, assim, o que acontece? Eu não faço serviço só topográfico, Mas se o serviço topográfico entrar no licenciamento ou entrar na contratação de um serviço de drone, aí a gente faz. Já fizemos vários, assim, desse jeito que eu tô te falando. E a gente trabalha com topografia o dia inteiro, Se eu não faço, eu recebo muita topografia na mão. Então, gente, mais alguns recados que eu queria falar para você, só pra gente fechar, o crush de venda, vai dar um match aí. Eu já sou velho com esse palavreado de vocês novo aí. Mas o match de venda, você tem um crush de venda, é quando você é o seguinte, procura um cliente, ele precisa da sua demanda no tempo certo e no valor certo, Então, se você procura um cliente, ele está precisando do seu trabalho. Então, se você acerta a demanda e você acerta o tempo e vocês negociam dinheiro, você acertou o tripé para vender. Só que se você chega às vezes num cliente e esse cliente ele não tem a demanda quando você procurou, nesse tempo que você procurou, mas ele gostou de você, você tem que fazer um remarketing. De tempos em tempos você tem que ligar para esse cara de novo, porque se não deu certo ali, porque não tinha demanda, mas existe um potencial de ter trabalho, de tempos em tempos é sua obrigação
manter contato com o seu potencial cliente, hein? E o Igor tá falando outra coisa aí, não dá preço na primeira reunião, ok? Já laudo de vegetação, não sei o que vocês chamam de laudo de vegetação, a gente faz inventário florestal, principalmente para supressão de vegetação na área de hidrelétricas aqui, né? Cara, vou fazer o tutorial do Google Earth, fiquei de fazer esse tutorial, vou ver como é que eu faço. Então, galera, entenda o seguinte, processo de venda é uma busca ativa, você precisa identificar o seu nicho de trabalho, mapear os seus potenciais clientes, estudá-los, procurar os contatos, tentar fazer uma reunião, marcar essa reunião, entregar mais valor do que preço, não dar o preço na primeira reunião, identificar as objeções ao longo da sua vida profissional e vai matando as objeções ao longo das suas reuniões futuras. Entenda que uma reunião hoje, ela te deixa melhor para a próxima reunião. Então, pessoal, vai acabar o time aqui. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, né? Não vai dar tempo de responder muitas. Agradeço sempre vocês que passam por aqui. E, de certa forma, espero ter contribuído com um pouquinho aí sobre processo de venda. Me dê aí a opinião de vocês. Se vocês não querem perguntar, não dá para perguntar, mas me fala aí o que acharam. É bom que a gente tenha um feedback, né? A gente também está disponibilizando tempo aqui. Eu espero que eu tenha segurado vocês aí por 1 hora, mas com louvor, né? Que tenha sido bom. Isso aí, conexão vai além da parte técnica. A pessoa que você vende, você pode até vender para ela na técnica, mas você precisa ter uma conexão com quem você vende, ok? Legal, obrigado, gente. Legal demais. E aí o que eu peço para vocês, gente, mais uma vez, quem está aqui nessa live, se cada um de vocês puderem convidar um amigo para entrar aqui na nossa rede, já ajuda e muito. Eu sei que eu tenho aí 8 mil seguidores, alguma coisa. Eu sei que no Brasil a gente deve ter aí uns 100 mil da nossa área. E eu queria chegar pelo menos na metade disso aí daqui a uns tempos. Então, se você gosta de mim, né, dos meus conteúdos, me dá essa mão, convida alguns amigos, bota eles aqui nas nossas redes e deixa a galera saber que existe esse mundo aí da consultoria ambiental, que é um bom mercado de oportunidade, gente. Tem muito mais oportunidade do que dificuldade na consultoria ambiental. Vocês precisam romper alguns laços e algumas coisas que estão na cabeça de vocês. Mas prestar serviço na área ambiental tem muita oportunidade. Tem que dar o primeiro passo, romper esse lacre e aí tem que dar, né? Tem que sair do lugar, porque vocês têm condições. Eu comecei desse jeito. Acreditem em vocês e aproveitem esses conteúdos que a gente tem colocado aqui. Agradeço a cada um aí. Tem a galera que tá escrevendo muito aí, ó. O Ícaro, muito obrigado. Que aprende muito comigo. Legal, obrigado. O Reniton, agradeço pela live aí, obrigado. O Igor Janotti, meu amigo, o YouTube é top, gente, acesse o YouTube. O Juan, legal, cara, manda aí, manda pra galera, faz essas propagandas pra mim. Agradeço todo mundo, gente, tenham um bom carnaval, juízo e que aproveitem e não deixemos de passar aqui no Leandro Ambiental. Uma boa sexta-feira para vocês e a gente se fala, galera. Um abraço.